Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 16 de junho e você acompanha agora a reunião da Comissão de Educação. Os trabalhos serão conduzidos pelo deputado Marcos Madureira. Vamos acompanhar. Havendo número legal, eu declaro aberto os trabalhos da comissão nos termos do caput do artigo 75 do Regimento Interno. E a aprovação da ata, eu dispenso a leitura da ata da reunião anterior e pergunto ao colega se tem alguma retificação para tal. Tenho não. Sou pela aprovação da ata. Não havendo, a ata fica aprovada. E solicito ao supervisor da comissão que proceda à leitura do expediente. Boa tarde. Correspondências recebidas. O ofício... Só um minutinho. Nós temos 2 membros aqui que dá para deliberar. Então, nós vamos tocando. A gente consegue... a nossa reunião até que chegue o terceiro membro. O deputado Fábio Duarte se encontra a caminho e o deputado Dari, ele se encontra numa agenda que justificou agora. Aí o quinto, até agora, nada resolvido sobre o... Ainda estamos vagos. Tá bom. Então, continua. Correspondências recebidas, ofício 1084/2025-7 do Tribunal de Contas do Espírito Santo, em atendimento ao acórdão Tribunal de Contas 87/2025, protocolado no processo Tribunal de Contas 3016 de 2024, que trata da fiscalização, levantamento, cujo objetivo é conhecer as ações do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, verificar sua execução, identificar e mapear eventuais riscos associados à sua implementação, sendo encaminhada a cópia do referido acórdão do relatório Levantamento 03/2024-2 do apêndice 178/2024-3. Então, foi encaminhado para a comissão, né, e farei a distribuição para os e-mails dos deputados, para que possam avaliar esse acórdão do Tribunal de Contas. Não houve, no período, correspondência enviada, e as proposições recebidas, só retificando, não o processo, mas sim o projeto de lei 356 de 2023, de autoria do deputado Fabrício Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Estadual instituir uma política pública de distribuição de uniformes escolares aos alunos das escolas em todas as etapas do ensino médio, na forma que se especifica. A Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação, ante a ausência de manifestação do prazo prescrito no artigo 81, inciso 1º do Regimento Interno, para que o parecer seja remetido em plenário e, após, seja o projeto remetido à tramitação ordinária. Bom, essa questão aqui, Gandini pode explicar melhor para nós. Esse projeto, como vocês podem ver, de 2023, ele estava tramitando, ficou um tempo grande na Comissão de Justiça. Nós pedimos na última sessão que pudesse ser votado da Comissão de Justiça em plenário, o que aconteceu, e agora passou a tramitar aqui na comissão. Como o governo do Estado do Espírito Santo adotou a política pública, eu acredito que a gente poderia alterar o projeto para deixar no formato que o governo concedeu os uniformes,
deixar nesse formato, até para garantir que seja uma política perene de mais de um governo, e não desse governo especificamente, dar uniforme. Então, aí eu sugiro ao relator, na comissão de educação, que Vossa Excelência deve definir, né, quem vai relatar, possa fazer essas alterações, ou se precisar da nossa contribuição do gabinete também, para que a gente deixe isso de forma mais perene e que os membros da Comissão de Educação possam assinar esse projeto junto comigo, para que a gente tenha aí uma garantia que as gerações futuras terão direito ao uniforme no Estado do Espírito Santo. Então, essa é a minha sugestão. Bom, eu não sei se cabe nós fazermos uma emenda ao plurianual para que se torne perene. Concorda comigo? Aí é mais a questão orçamentária, né? Não É sei por causa da despesa, né? Entendi. A Mas despesa, quando é continuada, ela cai sempre no plurianual. Sim. Aí a forma eu fico à disposição da gente construir. Quem for relatar, eu acho que fazer a proposta e eu me adequo. Eu acho que é importante a gente que essa conquista seja, né, perene, que a gente consiga colocar isso no ordenamento jurídico do Estado do Espírito Santo. Isso é para que não dê um problema para o governo lá na frente, né? Se uma questão se torna para todo ano, ela tem que cair dentro do plurianual e para que aquela despesa fique garantida na questão da educação. Bom, no meu tempo era assim, né? Lá nos idos de 90. Se é assim ainda, nós vamos ter então que descobrir como que a gente vai encaixar isso aí. Isso aí seria na Comissão de Finanças, né? A Comissão de Finanças teria que fazer esse encaixe, no meu Exato. entender. No meu tempo, eu fui várias vezes presidente da Comissão de Finanças e eu tive 2 ou 3 problemas desse tipo, de coisas que vieram a se tornar perene o seu pagamento durante mais de um ano. Mais de um ano já se torna no plurianual. Já vai para o... Bom, vamos discutir isso lá com o pessoal da Finanças, para ver como é que nós faríamos isso. Continua... O senhor vai designar alguém para relatar esse projeto? Eu tinha dado isso para o Gandini, não foi, Gandini? Mas eu não posso, porque é meu. Porque é seu. Então... Então, eu vou passar para o nosso membro da comissão, Fábio, e ele vai verificar isso. Eu acho que teria que passar na Comissão de Finanças. O projeto de lei 282/2025... Sim, foi incluído, né, o projeto de lei na proposição, né, chegou ainda mais cedo para a nossa comissão, então institui no âmbito do Estado do Espírito Santo o programa Mente Ativa Futuro Saudável e dá outras providências, com o objetivo de incentivar e apoiar as escolas públicas estaduais no desenvolvimento de rotinas e atividades extracurriculares voltadas à ocupação produtiva de crianças e adolescentes nos períodos ociosos. Processo 7262/2025, de autoria do deputado Deninho Silva. Esse projeto ele foi adido no dia de hoje. Ele entrou hoje? Sim, sim. Eu
Eu vou passar para o deputado Gandini para relatar esse processo. Projeto de Lei 243/2025, que dispõe sobre a inserção de conteúdos sobre cadeia produtiva do café na rede estadual de ensino. Processo 5747/2025, de autoria do deputado Alcântara Filho. Nós ficamos com esse processo para relatar. Ok. Das proposições que foram distribuídas aos deputados, primeiro, o projeto de lei 82/2025, deputado Alcântara Filho, que altera a emenda do artigo 1º da Lei Estadual 11.622, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Estadual de manter a temperatura adequada na climatização das salas de aula. Nas unidades de ensino do Estado do Espírito Santo, foi distribuído para a relatoria do deputado Gandini. 2, projeto de lei 130/2025, deputado Denil Silva, que dispõe sobre a implementação de um canal de denúncias contra assédio sexual nas escolas e instituições da rede estadual de ensino, foi distribuído para o deputado Fábio Duarte. Fábio Duarte. Projeto de lei 156, deputado Denil Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de uniforme escolar nas redes estadual e privada de ensino, estabelece a facultatividade do seu uso para os estudantes de transtorno de espectro autista e outras neurodiversidades. Distribuído para a relatoria do deputado Dari Pagung. Projeto de lei 181/2025, deputado Sérgio Meneghelli, que dispõe sobre prorrogação dos prazos de conclusão dos cursos de programas para estudantes e pesquisadores de educação superior em virtude de parto, nascimento de filho, adoção ou obtenção da guarda judicial para fins de adoção e regula a prorrogação das bolsas de estudo no Estado do Espírito Santo, distribuído para a relatoria do deputado Gandini. Em relação às proposições sobrestadas, não houve no período, também não houve proposições baixadas de pauta. É o que constava, senhor presidente. Nós temos algum processo desse aí já pronto? Não recebemos ainda. Não recebemos ainda, mas poderão estar aqui com os deputados. Tem algum pronto? Não. Nós passamos à fase de discussão e votação e deliberar sobre o formato das indicações dos homenageados nas sessões solenes promovidas pela Comissão de Educação. Sugiro que o número de homenageados sejam distribuídos de forma igualitária aos membros efetivos desta comissão. Minha sugestão é essa. Fica aqui dentro. No início eu pensei os 30, não foi? Mas eu achei que todas as outras comissões ficam muito para dentro delas. Por que nós vamos ficar longe das nossas? Né? Só uma pergunta. Nós aprovamos a comenda... Renato Pacheco. Renato Pacheco. Tem outra comenda outra relacionada a... É a do Paulo Freire. Paulo Freire. Eu não sei se... A ideia talvez seria fazer um evento só para as duas, não? Ficaria um evento muito grande, muito 60? grande, 60, ficaria muito exaustivo. É. A ideia seria fazer ok. mais à frente, na época mesmo, no dia do professor Paulo Freire, e agosto, inclusive no dia 6, que é a proposição que foi feita, Vossa Excelência, mas às 15 horas. Ok. Não, era só para entender se ia pra ser entregar- feito ou não. entendeu? Vai ser feito, então. Vai ser feito. Importante. Bom, eu acho que por hoje... Não, aí tem o item 4.2, que tem que deliberar sobre o encaminhamento do ofício aos municípios. Eu fiz uma visita ultimamente ao nosso secretário da Educação. Estivemos eu,
eu e o Júnior estivemos lá 1 hora e meia com ele, falando sobre as questões da nossa comissão aqui e esperando ouvir dele também algumas propostas que, por acaso, nós pudéssemos estar ali para recebê-las. E falamos sobre a questão salarial, sobre a questão do Fundeb, que limita esses salários, né, dando um salário mínimo para o percebimento dos professores, DTs, inclusive. E ele me disse que a questão aqui no Estado, junto aos municípios, elas estão muito perto desse salário que se diz mínimo para esses professores. E que o processo desencadeado, talvez em algum dos 2 ou 3 municípios que esse salário fica um pouco distante, esteja criando, né, algum problema localizado. Foi isso que ele falou, Júnior? Sim, que o Estado, a rede estadual já cumpre, né, o piso. Perto do piso. E, no entanto, alguns municípios ainda não conseguem cumprir. Né? Tanto é que houve a situação lá do MP, né, que demonstra que muitos municípios não têm cumprido o piso, apesar de estar próximo do seu atingimento, mas ainda não cumpre. Então, a ideia, né, seria encaminhar um questionário aos municípios, né, para que nós, enquanto comissão, pudéssemos entender qual é a situação que se encontra o município para não ter atingido, né, o piso mínimo, né, até para que a gente possa tentar contribuir, enquanto comissão, né, para encontrar uma solução. Né? Então, a ideia, no primeiro passo, é esse, a gente encaminhar um questionário para compreender o problema e depois tentar, né, junto ao governo do Estado, inclusive, uma solução, né, para isso, dado a quantidade de municípios que ainda, né, não conseguem atingir. Lembrando que esses dados do Ministério Público Federal são dados de 2023. Né? Talvez alguns municípios possam estar atingidos, mas também pode ser um número maior ainda. Né? Como se diz, eu fui além. Eu perguntei a ele que até onde poderia continuar esse processo crônico de não se chegar ao limite. Nós, por exemplo, 3.200 e pouco, 3.800. Hoje o piso para 25 horas é R$ 3.042. Para 25 horas, que é o maior número das redes trabalham com a carga horária de 25 horas. Ele disse que está bem próximo aos 3.000. Foi isso que ele me disse. Então, seria, sim, uma questão até muito difícil, porque no país inteiro, eu não vou procurar solução porque o país inteiro esteja com problema, mas que o país inteiro também não conseguiu, você entende, ter uma solução eficaz para trazer esse salário para o mínimo. Então, mas ele nos aconselhou a fazer essa pesquisa junto aos 59 municípios, e eu pergunto ao Fábio, ao Gandini, o que eles pensam da situação. Eu concordo. O piso já foi aprovado há algum tempo, né? E, infelizmente, ainda não implementado. Pelo que eu vi aqui, dado 2023, né, 59 municípios, que é um número expressivo de municípios. Mesmo que seja pouco,
mas a gente sabe o quanto faz diferença no salário desses profissionais, né, no dia a dia. Então, acho que é importante a comissão mostrar que está atenta a essa questão e que quer ajudar a solucionar esse problema. Sou a favor aí do envio do questionário dos ofícios. Quero parabenizar, senhor presidente, a iniciativa, dizer que é de suma importância, né, que nós possamos encaminhar esses questionários aos municípios, até mesmo para que nós possamos ter a noção do porquê o não cumprimento, né, do piso salarial e em que pese aquilo que nós, enquanto comissão, possamos contribuir para tentar fazer com que o município ele consiga ter esse recurso suficiente para que possa estar valorizando essa classe que eu digo que se nós temos juízes, médicos, advogados, todos nós passamos pela cadeira de um professor. E, infelizmente, a categoria que tem sido menos beneficiada tem sido eles. Então, parabenizar e estou de acordo para que nós possamos encaminhar os devidos questionários. Eu fui mais além. Eu queria saber o porquê que em todo o país cresce esse problema e queria saber por que aqui no Espírito Santo estamos perto, mas não chegamos nunca lá. E os últimos dados que eram de 2023, e que ficávamos longe de uma solução porque não havia uma perseguição, você entende? Firme em torno do problema. E aí, eu queria saber por quê. De fato, Gandini, é um problema seríssimo para a gente ter esse teto suprido, porque todo ano tem um reajuste, não é? Ligado diretamente ao Fundeb, se não me engano é isso, o VAP. É o VAR. É o VAR, né? Então, a gente tem todo ano a correção do piso, né, que acontece no mês de janeiro, né, e os municípios já têm uma previsão orçamentária que não conta no mês de janeiro. Então, assim, é muito complexo, realmente. É altamente complexo, porque a legislação do próprio Ministério, do MEC, ele complicou demasiadamente. Porque, além dos reajustes, tem um reajuste específico da matéria. E que é qualquer coisa aí da inflação, qualquer coisa do... E fui tentar ver se, no final de 2, 3 anos, a gente conseguiria cumprir. O que eu verifiquei? Que esse cumprimento ia diminuir mais o teto. Porque todo ano também o governo dá um aumento. Então, você entende? Multiplicaria, somaria, né? Seria somar. E, se não me engano também, tem outro dispositivo que, se você não conseguir chegar no teto, você tem que fazer uma instrução diretamente ao Fundeb para que o Fundeb faça o ressarcimento necessário, porque você não consegue chegar nesse teto. Tem isso também. Exatamente. Porque pode haver um crescimento também físico, né, do número de professores, alunos. Então, é complicado. Tem prefeitos, por exemplo, que chegam numa certa época de novembro, dezembro, antes de chegar ao final do ano, ele demite todos os DTs. E chega em abril, ele volta com os DTs novamente. É isso?
eu deixei o secretário bem, como se diz, encurralado. Porque foi isso aí que eu fiz, porque eu tinha lido antes. Eu queria saber qual era a sistemática. Eu sou engenheiro. Eu quero saber o porquê. E, de fato, não teria solução devido a exatamente esse problema da demissão antes do final do ano e, de fato, uma nova nomeação no início do ano. Misturado com o aumento que deveria ter em janeiro, onde eles não estão, e que, de repente, em março e abril, eles estão lá de novo. Exato. É um movimento cíclico. Eu peguei aqui em janeiro de 2024, o VAF reajustou em 3,62 o piso. Mas nesse ano, por exemplo, reajustou em 6,27. Então Então a gente fica correndo atrás, né? Porque a margem deve estar no limite. Então sempre janeiro você fica sem cumprir. Exatamente. Talvez esse é o número, né? Fica sem cumprir, mas aí o município depois, com aquele reajuste anual, geralmente deve chegar próximo de novo, né? Nem sempre consegue dar o mesmo número, porque 6,27 nem todo mundo deu, né? E existe uma discussão na esfera federal de que os reajustes eles não se deem mais no reajuste do piso no mês de janeiro, que no meados geralmente é em abril, né, que se dá os reajustes lineares. Exatamente por conta desse ajuste fino que se faz no início do ano letivo nas redes de ensino, né? E é uma questão de planejamento, efetivamente, né? Uma vez que se o Fundeb, na verdade, ele sempre vai estar um ano aquém do valor total. Então, se você tem um número X de alunos matriculados em 2025, por exemplo, ele só passa a contar em 2026, desde que eles tenham sido matriculados até a inserção dos dados do censo escolar. Toda escola que é construída pós-censo escolar, o aluno ele não entra na contabilidade do ano que vem, por exemplo. E isso é o grande problema, porque muitos prefeitos entregam escolas o ano inteiro, né? As escolas que são entregues depois de março, por exemplo, elas não têm custo para o próximo ano. Aí vai virando uma bola de neve, né? E os professores querem receber já a partir de janeiro, né? Uma vez que o resultado do piso, né, a correção é em janeiro. O bom é que nós nos inteiramos de uma forma bem firme sobre essa questão. E como houve uma garantia do secretário que nós estamos pertinho do limite, você entende? Fica uma discussão bem esvaziada, né? Em função de tudo isso que foi dito aqui. E em função dessas demissões no final do ano e nomeações no início do próximo ano. Essa discussão, eu acho que é a última, né? Sim, foi a última. A primeira é uma questão que eu não entendi bem, porque eu estou chegando aqui agora, Gandini está mais... É a questão de a educação tem duas homenagens, né, que se faz. Uma medalha Renato Pacheco e a outra é Paulo Freire. Tradicionalmente, Paulo Freire ela é entregue normalmente na semana do Dia do Professor, né? E a Renato Pacheco ela pode ser feita, e ela tem sido feita em outros momentos do ano, né? Então, existe um requerimento do deputado Gandini para o dia 6 de agosto. Mas eu retirei, né? Isso, assim, mas no dia 6 de agosto, então, a proposta do senhor foi encaminhar também para o dia 6, só que às 15 horas. Então, só mudou o horário nesse dia. E agora, com a nova distribuição, de que os homenageados seriam distribuídos entre os membros efetivos da comissão, dado que outras comissões também ficam muito para si mesmas e não oferecem, por exemplo, homenageados para outros deputados. Então, a gente ficaria exclusivamente com os homenageados da Comissão de Educação na medalha Renato Pacheco.
Sim, essa homenagem é no dia... 6 de agosto. Pois é, mas num dia de sessão, Não, vai ser numa quarta-feira à tarde. A sessão pela quarta-feira manhã. à tarde. Turno, Para mim, independe. Fabinho, Tô dentro, estamos juntos. Tá ótimo. Eu também, se quiserem alterar também, não tem problema não. Mas tá bom, então dia. vamos fazer a votação, né? Eu acho que por 3 votos a 0. Tá? Ok. Então fica marcado para o dia 6, a 6 às parte da 15 tarde, horas. né? Isso, às 15 horas. É uma quarta-feira. 6/8. A sessão nossa é pela manhã, não tem interferência. E no segundo caso aqui, fica na posição do deputado Gandini e do deputado Fabinho aqui. Eu disse exatamente o que aconteceu comigo e o secretário. Nós estamos numa posição até ótima, tendo em vista que alguns municípios cumpriram, se não me engano, perto de 20, né? 19. E 59 não cumpriram, mas estão perto, muito perto, e devido a essa dificuldade de se conseguir colocar na posição do mínimo, mas estamos bem pertinho. Eu estou pronto para discutir em plenário, para discutir numa comissão, se por acaso ela se fizer lá no plenário. Mas eu vou me calar aqui quanto a essa postura de me pôr numa posição de cobrança ao governo e aos municípios. O governo me parece que cumpre. Sim. Né? O governo do Estado, sim. Então, o governo estaria fora. São alguns municípios e que eles estão perto. Tem 3 ou 4 que estão em dificuldade. Mas, no cômputo, qualquer coisa assim, perto de 10%, 8%. Eu fiz esse cálculo. Então, eu quero ouvir de vocês aí como seria essa colocação de nós aqui fazermos uma proposta. Talvez começássemos aqui fazendo uma carta a cada município que esteja fora. A ideia é exatamente essa, a gente encaminhar uma proposta de questionário, né, mais um ofício aos municípios, e não com critério de cobrança. Nós não estamos cobrando, nós estamos querendo conhecer o fenômeno deles, qual é o principal... Os porquês. Né, e depois promover um debate a partir dos dados levantados dos próprios municípios. Eu fico com essa proposta. Ok, acompanho. Ok. Sendo assim... Senhor presidente, só tem mais um assunto. Não, um assunto que eu gostaria de rapidamente encaminhar. não. Está aberto. Após aí. Posso? Pode. Posso fazer? Então, eu recebi uma denúncia, senhor presidente, de uma mãe que ocorreu numa escola Governador Jéssica Mata, do Estado, e essa mãe relata que na escola está acontecendo apologia ao nazismo e uma série de perseguições religiosas, inclusive com filha dela, e enfim. E ela juntou uma série de documentações e me encaminhou. Ela reclama que não teve uma resposta adequada, enfim. Inclusive, o caso está também no Ministério Público.
Eu falei com ela que eu ia encaminhar isso formalmente dentro da comissão, até para a gente, se precisar fazer uma visita à escola, entender o que está acontecendo, até para dar seriedade ao assunto e mostrar que tem gente que está acompanhando o assunto e que isso não pode acontecer dentro de uma escola pública, né, estadual. Tenho certeza que a Secretaria de Estado está tomando providência, mas eu acho que, como essa denúncia chegou, eu falei, vou encaminhar dentro da comissão, se aprovado, a gente talvez fazer uma visita ou mandar uma equipe técnica inicialmente lá, enfim. É uma escola em São Gabriel da Palha, escola Governador Jéssica Mata. Eu estou a formalizar aqui para Vossa Excelência. Só todas as informações, aí dentro tem cópias de grupos que foram discutidos, inclusive falando os alunos, né, falando em relação à apologia ao nazismo, enfim, tem uma série de fotos. Eu fiz questão de tirar as imagens das crianças, até para que a gente não tenha infringisse em alguma questão legal, mas mostra aí, eles escrevendo no quadro sobre Hitler, uma série de coisas. Então, assim, é uma preocupação. A gente está vendo tantas coisas acontecerem no ambiente escolar, né? É bom a gente mostrar que nós estamos atentos, até para que isso não ocorra mais. Enfim, só isso. Bom, eu proponho, Juninho, você fazer um xerox do documento para cada membro da comissão e na próxima reunião a gente comenta isso aqui mais profundamente para ver se parece que mais uma cópia por Dari, né? Eu já tenho a minha aqui. Uma para o Fábio, você faz uma para o Dari, e na próxima reunião, nós 4 aqui, aí nós já falaríamos sobre esse processo aqui de uma forma mais tranquila. Eu estou lendo pela primeira vez, nós não vamos conseguir deliberar sobre isso. Eu acho que hoje nós terminamos aqui e, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão. Boa tarde para todos.